Amigos do Futebol Association, novamente com vocês, professor José Roberto Fernandes, manager internacional de futebol, e quero comunicar agora aos clubes, aos dirigentes de futebol, que também estou trabalhando na área como consultor esportivo, aquele que vai ao clube por um determinado tempo, não precisa ser um período longo, pode ser um mês, dois, depende da situação do clube, aquilo que for encontrado dentro do clube, e eu farei uma análise de tudo e passarei isso ao clube para que melhorias sejam feitas. Isso não quer dizer que vou ter ingerência em dispensar algum profissional, seja da área técnica ou qualquer outra área dentro do clube, porque a ideia principal é justamente o contrário, é dar suporte a esses profissionais para ver se conseguimos diminuir, pelo menos, essa dança de treinadores que a cada 2, 3 rodadas, dependendo do resultado, são mandados embora do clube, têm contratos rescindidos. E às vezes não é por culpa do treinador, tem uma série de fatores que implicam num bom ou mau rendimento de uma equipe de futebol. Entre outras coisas, tempo de treinamento, maneira de treinamento, que o clube dá de assistência para que a comissão técnica possa utilizar e fazer um bom trabalho dentro do campo de treinamento. Então, quero deixar claro aos profissionais que a minha ideia é, principalmente, de ajudar o clube, fazer o clube crescer e ter bons resultados. Mas o tópico principal que eu quero conversar hoje com vocês é sobre o excesso de contusões que estão acontecendo aos atletas que têm jogado quase que 3 vezes por semana, partidas difíceis, partidas de correrias, partidas de impactos, partidas de disputas ferrenhas, porque ninguém quer perder, isso é claro, mas todo mundo tem seu emprego posto em jogo dentro de uma partida de futebol. Falo especificamente do futebol e do futebol brasileiro, que tem tido e reportado inúmeras contusões em atletas, principalmente distensões musculares, que são causadas, na maioria das vezes, pelo cansaço muscular. Então, quero tocar nesse ponto para vocês. E também tem a parte do atleta, que tem que se cuidar fora do campo de jogo, principalmente na sua vida particular e social. Porque jogando de domingo, quarta, domingo ou sábado, enfim, jogando às vezes, ou a maioria das vezes, 3 vezes por semana, o atleta tem pouco tempo de repouso. E geralmente o jovem, o atleta, mesmo mais maduro, depois de um jogo de futebol, quer tomar uma bebida alcoólica, quer tomar uma cervejinha, e tem aqueles que exageram. E o excesso de álcool também causa uma série de danos ao organismo, mas eu quero falar principalmente da musculatura, porque prejudica não só a resistência aeróbica, bem como a resistência muscular em relação à força e à potência da musculatura. E diversos são os fatores que causam esse tipo de lesão, né, que são as chamadas distensões musculares, que inicialmente é uma contratura muscular, e da contratura, enrijecimento do músculo, vem a distensão e às vezes uma ruptura mais grave ainda, que leva o atleta a ficar mais de mês fazendo tratamento no departamento médico. Soluções existem, mas são quase impossíveis algumas delas, como por exemplo diminuir o número de jogos, porque você pega um campeonato brasileiro e que você tem 20 clubes disputando, num total de 38 partidas, e intercalado com elas ainda tem Copa do Brasil,
Anteriormente já teve os campeonatos regionais e clubes que às vezes disputam uma Supercopa, os que vão disputar a eliminatória da Libertadores da América, aqueles que se classificam para a Copa Sul-Americana. Vejam quantos jogos que são sucessivos no calendário de um atleta de futebol. Soluções até teríamos. Diminuir o número de jogos do Campeonato Brasileiro. Mas e a mídia televisiva? As televisões, que querem jogo todo dia. Televisão paga, televisão que ainda, além de ser fechada, ainda tem aquelas especiais, as premieres da vida, que cobram ainda uma fortuna para cada jogo que você quer assistir. Então, com isso, essa renda que entra para as televisões, que também tem uma parte repassada às federações, à confederação e, por conseguinte, aos clubes, essa renda não pode ser diminuída porque os meios de comunicação necessitam que haja jogos para que vendam o pacote de transmissões esportivas. A solução estaria aí, mas é quase impossível que isso aconteça. Então temos que procurar alternativas dentro do clube, dentro do treinamento, dentro da alimentação, dentro daquilo que chamamos de treinamento invisível, que depende do atleta, a sua alimentação, a sua postura após os jogos, durante a semana, no período que ele tem que se recuperar da intensidade de um jogo de futebol e não sair para uma noitada, para uma festa, para uma balada, para um jogo de pôquer e outros que tais, que é muito comum para os jogadores no dia de hoje, devido à quantidade de dinheiro que eles dispõem, porque são pagos com altos salários. As contusões, vamos dizer assim, são principalmente no atleta de futebol, acontecem na musculatura posterior da coxa, ou seja, nos músculos isquiotibiais, que compõem toda a musculatura da parte posterior da coxa, que é a musculatura da frenagem. Normalmente ocorre numa frenagem, ou quando ele bate numa bola, quando está em velocidade, dá uma freada, ou quando vai aumentar a velocidade, que dá uma mini freada para dar um impulso com a perna direita ou esquerda, dependendo da sua perna de impulsão, e acaba tendo, quando não uma contratura, que é mais leve, às vezes uma distensão muscular, que tem diversos pontos, né? Tem a 1, a 2, a 3, então é complicado. Isso aí tira o atleta de jogo. Fora isso, exercícios têm que ser bem administrados, não só pela preparação física, mas também pela turma da fisioterapia, pelo departamento médico, né? Temos diversos exercícios que podem amenizar isso, porque principalmente a musculatura do atleta de futebol, principalmente tanto a anterior da coxa como os isquios tibiais, são muito trabalhados, estão trabalhados na sala de musculação. Então, você vê jogadores de futebol com um volume grande dessas musculaturas. E isso aí ocasiona uma séria sequência de traumas na musculatura, de contusões, de contraturas musculares, de distensões musculares. Temos também os distúrbios hormonais, nutricionais, dificuldade de coordenar movimentos, atleta que não tem boa coordenação do movimento. E tudo isso também sofre influência daquele que ingere com excesso a bebida alcoólica, que ela vai influenciar em todos esses pontos que eu citei para vocês. A solução é fazer um bom treinamento e, principalmente, quero chamar a atenção aqui que às vezes o atleta profissional não dá muita importância, que é o exercício de flexibilidade e elasticidade para a musculatura, tanto posterior como anterior da coxa. Porque, além da musculatura,
a musculatura é coberta por tipo de uma rede chamada fáscias, que é uma rede formada por colágenos que tem no corpo todo, que protege a musculatura, dando liberdade de movimento à musculatura para que ela também não sofra nenhum atrito. E as fáscias, que é tipo uma rede que envolve esse músculo, a grosso modo explicando, elas podem se enrijecer. E isso causa dores terríveis. Não é só na perna, é no corpo todo. Nós temos musculatura no corpo todo. Então isso causa dores com o enrijecimento delas. Então diversos exercícios têm que ser feitos durante não só a preparação, mas nos intervalos de um jogo para outro jogo, principalmente com os trabalhos na forma excêntrica de exercício, exercícios de forma excêntrica, que gera bons resultados, pois dessa forma que a musculatura trabalha muito em jogo de futebol e que você precisa desses exercícios excêntricos. Vou citar para vocês exercícios nórdicos, que é aquela flexão nórdica que é feita, ou então o avião de equilíbrio, o próprio stiff, que pode ser feito com uma barra de peso para que tenha boa extensão, para que haja boa flexibilidade da musculatura posterior da coxa, dos isquiotibiais. É importante que também passem os clubes a utilizarem os exercícios de Pilates, que é um exercício completo. Não só ajuda na força e resistência muscular, como trabalha muito bem o alongamento, a flexibilidade e elasticidade da musculatura. Esse é um recado que eu queria dar para vocês hoje. Temos que pensar mais em tipo de trabalho, pensar mais em diminuir o número de jogos ou então aumentar o espaço entre um jogo e outro. Só 72 horas numa sequência, quase que o ano todo. Essas 72 horas não são suficientes para que o atleta se recupere. Eu estudo muito sobre isso. Sou formado em Educação Física desde 1972 na PUC de Campinas e tenho diversos amigos, profissionais, experientes. Inclusive, vou citar aqui 3 profissionais de excelência dentro da educação física e que são atualíssimos e são jovens. Professor que é meu companheiro quase que diariamente nos exercícios físicos que eu faço para mim mesmo, que é o professor Jardel Rodrigues, que também, além de personal, também dá aulas de futebol. Temos também o professor Lucas Arruda, lá de Ribeirão Preto, com quem tive o prazer e a felicidade de conviver e tenho essa felicidade, até fizemos em conjunto uma live há pouco tempo atrás. E nem Pilates, vou falar de uma jovem professora de educação física, hoje já em estágio quase que final para se formar em fisioterapia e que é, por excelência, uma professora de Pilates, que é a professora Carolina Fernandes Teologides. 3 profissionais, como os muitos que temos por aí, jovens, com boa mentalidade, bons estudos e com muita qualidade técnica para desenvolver esse tipo de trabalho nos clubes. Volto a dizer, esses tipos de exercícios excêntricos, esse tipo de exercícios em Pilates tem que ser difundido nos clubes, mesmo aqueles que não têm muita condição financeira para que possa trabalhar esse sentido para ter um atleta em boas condições físicas para os jogos de futebol. Era o que eu tinha a dizer para o dia de hoje. Embora rapidamente, voltarei nesse assunto em breve. Aquele abraço, amigos do Futebol Association!